Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma coletiva de imprensa que prometia ser apenas mais uma análise tática pós-jogo, Felipe Luís, técnico do Flamengo, surpreendeu a todos ao disparar declarações contundentes contra o Palmeiras. Com um semblante sério e a voz firme, ele iniciou sua fala destacando a liderança do Verdão no Campeonato Brasileiro de 2025, mas rapidamente mudou o tom, questionando a legitimidade dessa posição. O Palmeiras está no topo da tabela, mas precisamos analisar como chegaram lá, afirmou Felipe Luís. Não estou aqui para desmerecer ninguém, mas há decisões de arbitragem que, no mínimo, levantam dúvidas. A sala de imprensa, até então tranquila, foi tomada por um burburinho de surpresa e tensão. O técnico rubro-negro continuou, mencionando lances específicos que, segundo ele, favoreceram o Palmeiras em partidas cruciais. Em jogos apertados, um pênalti duvidoso ou um impedimento mal marcado pode mudar tudo. E isso tem acontecido com frequência em favor deles. As palavras de Felipe Luís ecoaram como um trovão nos corredores do futebol brasileiro. A resposta do Palmeiras não demorou. Em nota oficial, o clube repudiou as declarações, classificando-as como infundadas e desrespeitosas. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua postura equilibrada, evitou entrar em polêmicas, mas deixou claro que confia na integridade do campeonato e na competência de sua equipe. Nos bastidores, porém, o clima era de indignação. Dirigentes palmeirenses consideraram as declarações uma tentativa de desestabilizar o ambiente do clube, que vive um momento positivo na temporada. Com 22 pontos em 9 jogos, o Verdão lidera o Brasileirão, seguido justamente pelo Flamengo, com 18 pontos. A imprensa esportiva rapidamente se dividiu. Alguns comentaristas apoiaram Felipe Luís, alegando que é saudável questionar e debater decisões controversas. Outros criticaram a postura do técnico, acusando de criar um clima de animosidade desnecessário. As redes sociais fervilharam com torcedores de ambos os lados defendendo seus clubes com fervor. Analistas de arbitragem foram acionados para revisar os lances mencionados por Felipe Luís. Embora alguns admitam que certos erros ocorreram, a maioria concorda que não há evidências de favorecimento sistemático ao Palmeiras. Ainda assim, a polêmica está instaurada. O próximo confronto entre Flamengo e Palmeiras, marcado para o dia 25 de maio, ganhou contornos de decisão antecipada. Mais do que os 3 pontos, estará em jogo o orgulho e a resposta às declarações incendiárias. Espera-se um Maracanã lotado e um clima de tensão digno de final de campeonato. Jogadores de ambos os times foram orientados a manter o foco e evitar declarações polêmicas. No entanto, nos treinos, é visível a motivação extra dos atletas, cientes da importância desse duelo não apenas na tabela, mas também no aspecto psicológico. Especialistas em psicologia esportiva alertam para os efeitos de declarações como as de Felipe Luís. Segundo eles, esse tipo de provocação pode tanto motivar quanto desestabilizar uma equipe, dependendo de como é administrada internamente. No caso do Palmeiras, a experiência do elenco e da comissão técnica pode ser crucial para transformar a crítica em combustível. Enquanto isso, a CBF se vê pressionada a se posicionar. Embora ainda não tenha emitido uma nota oficial, fontes indicam que a entidade está avaliando as declarações de Felipe Luís e considerando possíveis sanções por conduta antiética. A decisão deve sair nos próximos dias. Torcedores organizados do Palmeiras planejam manifestações de apoio ao time no próximo jogo, prometendo uma recepção calorosa e mensagens de incentivo. Já os flamenguistas veem em Felipe Luís um líder que não tem medo de enfrentar o sistema, aumentando ainda mais a rivalidade entre as torcidas. Em meio a esse turbilhão, os demais clubes do campeonato observam atentamente. Alguns dirigentes, em off, expressaram preocupação com o clima de hostilidade crescente e apelam por um retorno ao foco no futebol dentro das 4 linhas. Outros veem na polêmica uma oportunidade de desviar a atenção de seus próprios problemas. Independentemente dos desdobramentos, é inegável que Felipe Luís conseguiu alterar a dinâmica do campeonato.
Se sua intenção era desestabilizar o líder, só o tempo dirá se foi bem-sucedido. Por ora, o que se sabe é que o Brasileirão 2025 ganhou um novo capítulo de rivalidade e tensão. O futebol brasileiro, conhecido por suas paixões e histórias intensas, adiciona mais essa narrativa à sua rica tapeçaria. E, como sempre, os torcedores aguardam ansiosos pelos próximos capítulos dessa saga que promete emoções até o apito final. O impacto das declarações de Felipe Luiz foi além das quatro linhas. Em programas esportivos de rádio e televisão, o tema dominou os debates, com ex-jogadores, técnicos e comentaristas opinando sobre a postura do treinador. Alguns o classificaram como corajoso, por expor o que muitos apenas sussurram nos bastidores. Outros o acusaram de querer mascarar falhas do seu próprio time ao transferir a pressão para o rival. No ninho do urubu, o clima é de tensão controlada. Felipe Luiz tem o apoio da diretoria, que entende que sua fala, ainda que controversa, foi parte de uma estratégia para mobilizar o elenco e a torcida. Internamente, ele tem sido elogiado por sua capacidade de blindar os jogadores das críticas e atrair para si os holofotes da polêmica. Já na academia de futebol do Palmeiras, o ambiente se mantém focado. Abel Ferreira evitou qualquer resposta pública direta, mas reforçou nos bastidores a importância de manter a concentração e não cair em provocações. Nosso trabalho é dentro de campo, não nos microfones, teria dito o técnico português aos seus comandados. Enquanto isso, os bastidores da arbitragem também fervem. A pressão sobre os árbitros cresceu exponencialmente após a fala de Felipe Luiz. A CBF prometeu reforçar o uso do VAR e garantir maior transparência nas análises dos lances polêmicos, numa tentativa de acalmar os ânimos e evitar novas contestações públicas. O episódio também acendeu um debate mais amplo sobre o papel dos treinadores nas entrevistas coletivas. Até que ponto vai a liberdade de expressão? Quando uma crítica ultrapassa o limite da ética e se torna um ataque gratuito? Clubes e federações começaram a discutir a necessidade de um código de conduta mais rígido para evitar futuras declarações explosivas. Dentro dos elencos, o episódio se tornou assunto diário. Jogadores do Palmeiras usaram as falas como motivação para se superar ainda mais nos treinamentos. Se estão falando, é porque estamos incomodando, comentou um dos titulares em conversa reservada. No Flamengo, o grupo parece ainda mais unido em torno do discurso do treinador, vendo na polêmica uma forma de reacender o espírito de luta. O clássico entre Flamengo e Palmeiras promete ser o jogo mais assistido do ano até aqui. A expectativa é de recorde de audiência e um ambiente inflamado. Ingressos esgotados, segurança reforçada e uma cobertura midiática digna de final de campeonato. Tudo por causa de algumas frases disparadas em uma tarde de coletiva. Analistas de desempenho também estão atentos ao impacto psicológico dessa tensão sobre os atletas. A pressão pode gerar atuações decisivas, mas também erros cruciais. As próximas rodadas serão fundamentais para entender como os dois clubes digeriram essa turbulência criada nos microfones. Felipe Luiz, por sua vez, parece estar confortável no papel de protagonista. Em entrevistas posteriores, não recuou nem suavizou suas falas. Se não puder mais falar o que penso, então o futebol perdeu sua essência, afirmou. Essa postura reafirmou sua personalidade firme, mas também elevou a temperatura da rivalidade. Nos corredores da sede do Palmeiras, dirigentes começam a cogitar ações nos bastidores. Há quem defenda que o clube pressione a CBF por uma retratação pública, enquanto outros preferem que o campo dê a resposta. Seja como for, a relação institucional entre os dois gigantes do futebol brasileiro ficou mais estremecida. A torcida do Palmeiras, sempre aguerrida, promete transformar o Allianz Parque num caldeirão no jogo de volta, em setembro. Cânticos provocativos, faixas de resposta e uma mobilização nas redes sociais já começaram a ser organizados. O orgulho ferido virou combustível. Enquanto isso, o campeonato segue com o Palmeiras na liderança e o Flamengo tentando encurtar a diferença. Cada ponto passa a ter um peso simbólico. Cada vitória, uma mensagem. Cada erro de arbitragem, um novo capítulo da discórdia. O que poderia ter sido apenas mais uma coletiva virou um divisor de águas no Brasileirão 2025.
Felipe Luiz conseguiu exatamente o que queria, tirar o rival da zona de conforto, incendiar o debate e colocar seu time no centro das atenções. Mas o futebol tem memória curta. Se o Flamengo tropeçar nas próximas rodadas, as críticas virão em dobro. Se o Palmeiras seguir vencendo, o discurso de Felipe Luiz pode se virar contra ele. É o risco de quem joga no limite entre a provocação e a responsabilidade. O certo é que a temporada ganhou mais emoção. O Brasileirão, mais rivalidade. E os torcedores, mais um motivo para viver intensamente cada lance. No final das contas, como disse um velho treinador, o futebol é feito de palavras, mas decidido com os pés. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Em meio ao turbilhão causado pelas palavras de Felipe Luiz, os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol entraram em ebulição. Reuniões internas foram convocadas às pressas. A alta cúpula da arbitragem foi chamada para apresentar relatórios sobre as partidas do Palmeiras. O temor era de que outras equipes seguissem o exemplo e transformassem as coletivas em palco de denúncias públicas, sem provas concretas. O Sindicato dos Árbitros também se pronunciou, defendendo os profissionais e criticando a exposição midiática que, segundo eles, diz respeito ao trabalho e coloca em risco a integridade física e psicológica dos juízes. Não podemos ser bode expiatório em disputas de bastidores, dizia o comunicado. Essa manifestação só adicionou mais lenha à fogueira. Em paralelo, o elenco do Palmeiras realizou um treino aberto à torcida. O objetivo era mostrar força e união. Mais de 8.000 torcedores compareceram à academia de futebol, entoando gritos de apoio e levantando faixas com frases como "Nosso jogo é limpo" e "Contra tudo e contra todos". Abel Ferreira fez questão de agradecer pessoalmente o carinho vindo das arquibancadas. Na coletiva pós-treino, o capitão Gustavo Gomes, visivelmente incomodado com o teor das acusações, foi direto: "Quem conhece nossa trajetória sabe que nunca precisamos de ajuda. Somos líderes porque trabalhamos duro. Se alguém tem dúvida disso, que prove." A declaração repercutiu fortemente e foi vista como um contra-ataque firme e digno. Entre os atletas do Flamengo, o clima também era de desafio. Gabigol, um dos líderes do elenco, usou as redes sociais para mandar uma indireta: "No futebol, não basta falar, tem que mostrar. E nós vamos mostrar." A postagem viralizou e dividiu torcedores. Uns elogiaram a postura combativa. Outros alertaram para o risco de inflamar ainda mais o ambiente já em chamas. O jogo psicológico se intensificou a cada dia. Jornais estamparam manchetes como "Guerra Fria no Brasileirão" e "Dezembro chegou em maio". Os programas esportivos passaram a tratar o confronto entre Flamengo e Palmeiras como o jogo do ano, mesmo sem título em disputa direta. Era claro que, após as declarações, nada seria como antes. Nos grupos de WhatsApp de torcedores, memes, vídeos e áudios inflamados dominaram as conversas. Montagens com Felipe Luiz como agente secreto infiltrado na arbitragem ou com Abel Ferreira limpando a taça com varas circularam por todo o país. O futebol brasileiro voltou a pulsar com aquela intensidade visceral que transcende as quatro linhas. A polêmica também teve reflexos na venda de ingressos e produtos oficiais. As camisas do Palmeiras e do Flamengo dispararam em vendas, principalmente os uniformes personalizados com frases ligadas à rivalidade. O marketing dos dois clubes soube capitalizar sobre a tensão, alimentando a expectativa com teasers e vídeos nas redes sociais. Enquanto isso, os analistas táticos começavam a se debruçar sobre o que realmente importava: o jogo. Felipe Luiz, embora no olho do furacão, preparava minuciosamente sua equipe para explorar os pontos vulneráveis do Palmeiras, principalmente os espaços deixados pelos laterais quando sobem ao ataque. Do outro lado, Abel reforçava os treinos defensivos e exigia atenção redobrada nas bolas paradas. Especialistas de comportamento esportivo apontaram que o técnico do Flamengo assumiu um papel clássico de gestor de conflitos, usando a polêmica para galvanizar seu grupo. O próprio Felipe admitiu em reunião interna: "O que eu disse foi estratégico. Se funcionou ou não, veremos em campo."
A frase correu nos bastidores como gasolina em fogo baixo. Torcedores ilustres se envolveram. Ex-jogadores como Zico, Djalmin e Marcos deram entrevistas opinando sobre o caso. Alguns pediram mais responsabilidade aos técnicos. Outros defenderam o direito à crítica. A discussão ultrapassou os limites do campo e virou tema de rodas de conversa em todo o país, nos bares, nas ruas, nas redes sociais. A temperatura da rivalidade atingiu um novo patamar. Não se trata apenas de um clássico entre dois gigantes. Agora há uma narrativa emocional, quase pessoal, que envolve honra, reputação e orgulho. O futebol brasileiro, por mais controverso que seja, sempre encontra um jeito de transformar tensão em espetáculo. Resta saber como os protagonistas dessa história reagirão quando a bola rolar. Felipe Luiz, com sua coragem e ousadia, desafiou o status quo. Abel Ferreira, com sua serenidade e competência, representa a força do trabalho contínuo. E no meio disso tudo, milhões de torcedores vivem a expectativa de um duelo que promete entrar para a história. O apito inicial ainda nem soou, mas o jogo já começou, nos bastidores, nas palavras, no psicológico. Flamengo e Palmeiras, dois titãs do futebol nacional, estão prontos para colidir com toda a intensidade que essa rivalidade merece. Em meio ao fervor dessa guerra de palavras, o que se vê é um Brasileirão 2025 eletrizante, onde cada rodada é tratada como final. A declaração de Felipe Luiz não apenas reacendeu a chama da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, mas também escancarou as rachaduras nos bastidores do futebol nacional, desde as discussões sobre arbitragem até os limites éticos da provocação entre clubes. A grande verdade é que, goste-se ou não, o treinador rubro-negro atingiu seu objetivo, tirou o foco da pressão por resultados, injetou adrenalina no elenco e mobilizou a torcida. Mesmo que o conteúdo de suas palavras seja contestado, a forma com que agitou o campeonato já o coloca como um dos personagens centrais da temporada. E num futebol tão passional como o brasileiro, ser protagonista é, por si só, uma vitória estratégica. O Palmeiras, por sua vez, respondeu com sobriedade. Não caiu na provocação direta, mas deixou claro, dentro e fora de campo, que não aceitará insinuações sem contra-ataque. A liderança conquistada a duras penas, com 9 jogos, 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota, é sustentada por um elenco sólido, um treinador vitorioso e uma estrutura invejável. Atacar o mérito dessa campanha é cutucar um vespeiro verde em pleno voo. Com o calendário avançando, tudo aponta para um segundo turno ainda mais pegado. Cada reencontro entre os dois clubes será tratado como capítulo de um livro que ainda está sendo escrito, e que promete doses generosas de drama, tensão e momentos inesquecíveis. Felipe Luiz sabe disso. Abel Ferreira também. As próximas semanas dirão se essa faísca lançada por palavras se tornará um incêndio que consumirá estratégias e egos, ou se apagará diante da contundência dos resultados dentro de campo. Por enquanto, o futebol agradece. Porque, no fim das contas, é essa mistura de rivalidade, provocação, talento e emoção que faz do Campeonato Brasileiro um dos mais imprevisíveis e apaixonantes do mundo. E quando a bola rolar novamente, com o Maracanã pulsando ou o Allianz rugindo, não será apenas um jogo. Será a continuação de uma novela onde cada jogador é um ator, cada técnico um estrategista, e cada torcedor um apaixonado por esse espetáculo chamado futebol. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.